Começa agora o Marchador do Sudoeste. O podcast do Núcleo Manga Larga Marchador do Sudoeste. Fala, pessoal! Começa agora mais um episódio do Marchador do Sudoeste, o podcast do Núcleo Manga Larga Marchador do Sudoeste da Bahia, que é o nosso espaço para falar da raça, das ações do grupo e muito mais. Eu sou Gabriela Luzia e te convido a ir comigo nessa viagem. Bora? Marchador do Sudoeste. Informação e paixão pela raça. 2026 já começou daquele jeito por aqui. O Núcleo do Sudoeste segue levando o nome de Vitória da Conquista para os 4 cantos do país, através dos grandes eventos que transformam a nossa região no palco principal de tantos momentos inesquecíveis. Um deles foi a segunda etapa do Caminhos do Marchador, que aconteceu no Arazicatu, em Planalto. Iniciativa da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, a ABCCMM, o evento reuniu em um só lugar provas técnicas e cavalgadas em trilhas naturais. Tudo isso com uma só missão, é claro, né? Valorizar a versatilidade da raça. O projeto acontece em diferentes lugares do Brasil, dividido em 7 etapas. E a Bahia teve a honra de dar o pontapé inicial no calendário de 2026. Foi o comprometimento e a força do trabalho realizado pelo Núcleo do Sudoeste que proporcionou essa oportunidade. Aliás, foi sobre isso que a diretora de Esportes e Provas Funcionais da ABCCMM, Janete Campos, falou com a nossa equipe. O Caminhos do Marchador é um projeto da ABCCMM que já acontece há alguns anos. Eu falo que ele é o concurso do cavalo completo. Por quê? Tradicionalmente, o nosso cavalo ele é de marcha, então ele é sempre apresentado em pista marchando. Mas nós sabemos que o Manga Larga Marchador tem muita versatilidade. E nesse projeto é onde se comprova mais facilmente essa versatilidade. Por quê? Porque nós temos 3 modalidades para avaliar o cavalo. Nós temos a marcha, que já é tradicional, mas com a particularidade que 2 quesitos de avaliação são avaliados a campo, o que difere da tradicional copa de marcha. Temos a planilhada, que é uma prova de regularidade, e temos a maniabilidade. A maniabilidade nada mais é que simular o que o cavalo faz no dia a dia no campo, na propriedade. Abrir uma porteira, pegar algum bastão, afastar alguma coisa. Então é o dia a dia mesmo na lida ali. E aqui em Planalto foi excelente o projeto, porque aqui nós temos pessoas muito comprometidas com o marchador. Tem um núcleo atuante, vários diretores que exercem sua função. Aí nesse quesito a gente tem o Bodão, que é extraordinário para fazer um evento, e ele também, por ser competidor, ele entende bem a logística do que precisa ser feito. E a equipe da ABCCMM também é uma equipe que já está muito engajada, muito bem preparada. Essa não é a primeira vez que o Caminhos do Marchador percorre o Sudoeste Baiano, nem mesmo a segunda ou a terceira. Por aqui, já estamos na 5ª edição. Ao longo desse tempo, recebemos amantes do marchador de Salvador, Belo Horizonte e até do Rio de Janeiro. Mas os nossos parceiros aqui da região também marcam presença. É o caso de Israel Souza, do Aras Quinto, que já participou de 3 diferentes edições do Caminhos do Marchador. Estou aqui no Arazicatu participando da segunda etapa dos Caminhos do Marchador. Muito boa, percurso excelente. Já participei no Canaã, participei no MP Ranch e agora aqui. Essa das 3 para mim foi a melhor que eu participei até agora. Não é dizer que as outras não foram boas, mas essa o percurso foi muito bom mesmo. Ao longo do percurso do evento, os critérios de avaliação variam entre marcha, resistência, maneabilidade e adestramento. E eles também podem incluir subidas, descidas e momentos de galope. A competição é preparada para garantir uma participação geral, sem distinção de idade ou gênero. As categorias são as seguintes: Kids, Mirim, Feminina, Adulto, Master e Passeio, para aquelas pessoas que preferem apreciar a vista e viver a experiência com tranquilidade. A jovem Mariana, de apenas 13 anos, participou pela segunda vez do evento e já carrega o título de campeã. Eu comecei a montar
com acho que 1 ano, só que eu tinha medo de montar sozinha. Aí na pandemia eu comecei a montar sozinha lá na roça. E aí comecei a treinar muito para a prova social. E aí em 2022 teve uma prova esportiva e meu pai me inscreveu e aí eu gostei demais e aí fiquei na prova esportiva e social. A experiência aqui hoje foi muito boa, a planilhada, apesar de ser muito demorada e cansativa, foi muito boa. E a prova social é uma prova que eu gosto muito, que eu faço com frequência e aí eu já tô bem acostumada. E a prova de maleabilidade eu acho que eu fui bem, melhor que eu esperava, porque foi a segunda prova com esse meu cavalo. Helena, de 11 anos, traz consigo a tradição da raça. E para ela, esse ano, algumas mudanças tornaram as provas ainda melhores. Minha história com cavalo, tipo assim, eu comecei mais ou menos aos 7 anos, meu pai que me ensinou, e aí depois eu fui pegando o jeito, fui vindo mais pra roça, comecei a treinar, aí ele começou a me inscrever nas competições, e aí sempre que tem, eu começo a vir e eu comecei a, gostar muito, e aí é isso, hoje eu tô aqui. Eu gosto muito da maneabilidade, mas eu prefiro, o tambor e a baliza. Mas, do mesmo jeito, eu acho que foi super legal na nova pista, porque é muito grande, assim, é um espaço novo que a gente tá montando, assim, fazendo as competições. E é isso, acho que foi, muito legal. Para você que tá escutando a gente, aqui vai uma explicação rápida sobre as modalidades da competição. Se liga só. Na cavalgada planilhada, o desafio é de precisão. Nesse caso, os competidores encaram percursos de até 20 quilômetros com tempo e velocidade definidos. Isso de acordo com o andamento, passo, marcha reunida, marcha média, marcha longa e galope. E um detalhe importante aqui, viu? Não ganha quem vai mais rápido, e sim quem vai mais certo. Agora, quando a gente fala das provas em pista, entram em cena o gesto, o estilo, o rendimento e a marcha regular, que faz toda a diferença. Para quem gosta de curtir sem pressão, tem a cavalgada livre, um momento mais leve e descontraído, perfeito para a troca de experiências. Marchador do Sudoeste, o podcast do Núcleo Manga Larga Marchador do Sudoeste. Além de Planalto, o Caminhos do Marchador já passou pelas cidades de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, Esmeraldas, Minas Gerais e Altos, no Piauí. E as próximas etapas já têm endereço certo. De 29 a 31 de maio é a vez de Resende Costa, em Minas Gerais. Já entre os dias 26 e 28 de junho, quem cedia a etapa do Caminhos do Marchador é Mariana, também em Minas Gerais. E na segunda semana de julho, ainda sem data definida, vai ser a vez de outra cidade mineira receber o evento, Barbacena. Você está ouvindo Marchador do Sudoeste. Mas os primeiros meses do ano do Núcleo do Sudoeste não se resumiram apenas ao Caminhos do Marchador. Afinal, este ano o NMMS está mais que comprometido em movimentar a nossa região. Destaque para o circuito de cavalgada, que encerrou o mês de março em grande estilo. O percurso foi de 15 quilômetros, partindo do Aras Rio das Pombas, rumo ao Aras Filadelfo. Momento de encontro entre criadores e admiradores do manga larga marchador e espaço para fortalecer a raça e, acima de tudo, valorizar as amizades. O Circuito de Provas Esportivas 2026 também movimentou o calendário. O evento trouxe provas de maneabilidade, 3 tambores e 6 balizas e colocou o marchador mais uma vez no centro das atenções. A primeira fase aconteceu no Aras 5 de Ouro, aqui mesmo em Vitória da Conquista, proporcionando grandes disputas. E você se lembra de Israel Souza do Aras 5, com quem a gente conversou mais cedo? Pois é, ele também se preparou para esse desafio. O animal é cria na fazenda, o rapaz que é meu parceiro lá, que trabalha lá comigo lá. Ele é quem cuida dos animais, é quem adestra. Eu falei que ia viajar com a égua para ele trabalhar a égua esse mês todo, que ia fazer percurso onde eu ia ter que galopar, percurso que eu ia dar passo, percurso que eu ia abrir cancela, abrir cochete. Então todo esse pedido meu foi muito bem atendido. É a primeira vez que eu saí com esse animal e foi bom demais. Embora a minha pontuação não tenha sido boa, porque a gente comete erros no percurso,
mas faz parte. Como é a primeira vez que eu vou fazer prova esportiva com ela, mas eu acho que vai ser bom. Eu não vou abusar porque eu já não fui muito bem na primeira. Então eu não vou tentar recuperar, não, vou fazer dentro de um normal. Já a segunda etapa da competição teve como arena o Aras Bahia Forte, também aqui na cidade. A presença do público marcou mais um encontro, reunindo diferentes gerações em torno da mesma paixão pelo manga larga marchador. Mas mesmo assim, o marchador ainda precisou dividir as atenções. Afinal, o Circuito de Provas Esportivas 2026 contou com a presença mais do que especial dela. Apresento a vocês a Ram Dakota, o lançamento do ano que une força, robustez e tecnologia em uma única picape. A Stark Ram, patrocinadora master do evento, foi quem levou a novidade para as pistas. É força, tecnologia e conforto em cada detalhe. Marchador do Sudoeste, informação e paixão pela raça. Pois é, o tempo por aqui tá bem frenético. É tanta coisa acontecendo. E claro, se você quiser ficar por dentro de tudo isso e também dos próximos eventos, é fácil. Basta acessar o nosso perfil no Instagram, que é o @NúcleoMMSudoeste. Aí você aproveita que já tá por lá e segue a gente. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui, mas logo a gente volta com mais novidades do Núcleo do Sudoeste. Enquanto isso, você pode curtir os outros episódios do nosso podcast, disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Até a próxima! Você ouviu Marchador do Sudoeste, o podcast do Núcleo Manga Larga Marchador do Sudoeste. Locução e produção de Gabriela Luzia, supervisão e marketing, Tríade Publicidade.